Pessoal, vamos a mais uma videoaula de geometria analítica vetorial. Dessa vez nós vamos falar um pouco sobre base, tá bom? Uma definição aí. Uma tripla ordenada linearmente independente E, que é igual a E1, E2, E3 vetores, certo? Chama-se base de V3, conforme a figura 7.1. Nota que os vetores têm que ser linearmente independentes, tá bom? Quaisquer três vetores linearmente independentes, eles formam então uma base em V3. Tá aí um exemplo disso. O que quer dizer basicamente esses três vetores formarem uma base? Significa que qualquer outro vetor nesse sistema eu vou poder escrever em função de E1, E2 e E3, tá bom? Eles vão ser geradores de quaisquer outros vetores nesse sistema aí, certo? Sendo E igual a E1, E2 e E3, uma base, podemos dizer, conforme a proposição 6,8, que todo vetor U é gerado por E1, E2 e E3, isso é, existem escalares A1, A2, A3, tais que o U é A1, E1 mais A2, E2 mais A3, E3. Como eu acabei de falar, né? Qualquer vetor U pode ser então gerado pelos vetores E1, E2 e E3, tá bom? Simplesmente sendo uma combinação linear desses vetores. A tripla de escalares A1, A2 e A3 é única a satisfazer a equação que acabamos de ver. Pois se o vetor U é B1, E1, B2, E2 e B3, E3, então a gente tem que B1 é igual a 1, B2 igual a 2, B3 igual a 3. Cada escalar dessa tripla é chamada de coordenada de U em relação à base E, certo? Ou na base E. Portanto, escolhida uma base, a cada vetor fica associado univocamente, de uma única maneira, uma tripla ordenada de escalares chamada tripla de coordenadas de U em relação à base E, ou na base E, certo? Como se trata de tripla ordenada, a ordem é importante. Assim, quando dissermos que A1, A2 e A3 são coordenadas de U na base E, estará subentendido que vale a igualdade de 7 e 1, na qual A1 é o coeficiente do primeiro vetor, obrigatoriamente, tá? Da base E. A2 é o coeficiente do segundo vetor e A3 o do terceiro vetor. Diremos que A1 é a primeira coordenada de U na base E, A2 é a segunda e A3 é a terceira. O segundo membro da equação que a gente acabou de ver é A1 E1 mais A2 E2 mais A3 E3. Essa estrutura costuma ser abreviada da seguinte maneira, só colocando os coeficientes e indicando a base aqui embaixo, tá bom? A1, A2 e A3 na base E, ou apenas A1, A2 e A3 sem o índice E, quando não há dúvida quanto à base utilizada. E não queremos, e quando não se quer explicitá-la. Pode-se, portanto, escrever 7,1 sobre a forma de U é igual, olha aqui, como é que escreve um vetor agora, indicando a base. U é igual a A1, A2 e A3 na base E, e U é igual simplesmente a 1, a 2 e a 3. Tá? Num escrito aí que o autor disse que é um abuso de notação, pois de um lado a gente tem um vetor e no segundo membro a gente só tem uma tripla de escalares, mas ele indica justamente esses coeficientes numa determinada base, tá bom? Vamos avante que vai ficando mais claro no decorrer do tempo. Exercício aí, vamos fazer um exercício. Seja E igual a E1, E2, E3, uma base. Então, quando se fala isso aqui, você já tem uma tripla de vetores. Isso aqui já é uma base, então esses vetores são LI. Tá bom? Sabendo que isso aqui é igual a isso, calcule isso. Ou seja, sabendo que x menos y na base E, olha a notação aqui agora,
E x2, y2, x mais y na base E são iguais a esse anterior. Então, calcule x ao quadrado mais y ao quadrado menos x. Bem, isso aqui pode ser escrito assim, ó. Isso aqui é x e1 mais y e2. A gente vai desmembrar, certo? Essa notação para essa outra aqui. Mais x menos y e3. Essas coisas são equivalentes. Então, é igual do outro lado. x2 na base e1 mais y2 e2 mais x mais y na base e3. Certo? O que ocorre aqui? Ocorre a seguinte igualdade. X e1, x2 e2. Então, como há uma igualdade, esse coeficiente, por ser univocamente determinado, como a gente acabou de ver, não é isso? Tem que ser igual a esse coeficiente. Se essa estrutura vetorial é igual a essa, com E1, E2, E3, E1, E2, E3, então os coeficientes têm que ser iguais. Isso quer dizer que x é igual a x2, y é igual a y2, ó, esse igual a esse, e x menos y tem que ser igual a x mais y. Resolvendo isso aqui, só tem cabimento x igual a x2 se e somente se x igual a 0. Y igual a y2 se e somente se y igual a 0. E aqui também x menos y é igual a x mais y se e somente se x igual a y que é igual a 0. Ok? Ou aqui, deixa eu ver aqui, menos 2 vezes. É isso aí. X tem que ser igual a 0, y tem que ser o y0, tá? Isso aqui tem que funcionar. Agora vamos pensar o seguinte. Para esse tipo de solução, x igual a 0 e y igual a 0, como é que a gente calcula essa expressão? É fácil, né? 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado menos 0 igual a 0. Então a resposta aqui é 0. Ok? Vamos para frente aqui. Em situações envolvendo vários vetores, a omissão do índice, que indica a base, pressupõe que todos se referem à mesma base. Devido à frequência com que usaremos essa nova maneira de escrever vetores, é conveniente que as operações com eles possam ser efetuadas diretamente em coordenadas. Então nós vamos ver como é que faz isso já, operações utilizando coordenadas, tá bom? Então, uma proposição aqui. Imagine que eu tenha esse vetor, cujas coordenadas são A1, A2, A3 na base E. E esse vetor tem as coordenadas B1, B2, B3 na base E. A soma desses dois vetores, na verdade, vai ser a soma das coordenadas na base E. Aqui, o produto de um escalar por um vetor na base E vai ser o produto do escalar por cada coeficiente na base E. Bem simples, né? Vamos ver um exemplo aqui. Sendo U esse vetor, coordenadas numa base E qualquer, o V essas coordenadas numa base E qualquer, calcule a tripla de coordenadas W igual a menos 3U mais 2V na base E. Bem, W vai ser igual a menos 3 vezes o U é menos 1, 2 e 0 na base E, mais 2V, quem é o V? 3 menos 3, 4 na base E. Isso aqui, como a gente acabou de ver, é o mesmo que eu multiplicar cada coordenada dessa na base E. Então vai ficar 3 menos 6, 0 na base E. E aqui vai ficar mais, aqui vai ficar mais 6 menos 6, 8 na base I. Essa soma, como a gente já viu, de vetores numa base E, basta somarmos os coeficientes. Então, 9 menos 12 e 8 na base I. Então, esse é o vetor W. Fazer mais um aqui, vou fazer a B. O resto, essa A e C fica como exercício para vocês, tá bom?
Sendo U, V e W esses vetores aí, determine a tripla de coordenadas D. O B é U menos 2V. Então, U, 1 menos 1, 3, menos 2 vezes, quem é o V? 2, 1, 3. Vai ser 1 menos 1, 3, somado com menos 4, menos 2, menos 6. Que vai ser 1 menos 4, menos 3, menos 3 e menos 3 na base E. Tudo aqui na base E, tá? Mesma base. Aliás, ele nem deu a base aqui, né? Essa base aqui, como todos eles estão na mesma base, é indiferente, tá? Então a resposta é essa aqui. O exercício A e o C fica como atividade para vocês. Sejam U, V, W no exercício anterior, no exercício 7.3, verifique se U é combinação linear de V e W. Aí você tem que ver o seguinte, se U é um alfa V mais um beta W, se U é uma combinação linear de V e W, tá bom? Dá uma olhada aqui. 1 menos 1, 3, igual a alfa, quem é o V? 2, 1, 3, mais beta, quem é o W? Menos 1, 4. Certo? Será que esse camarada é combinação linear desses dois? Se for combinação linear desses dois, significa que nós deveremos achar um alfa e nós deveremos achar um beta adequado, tá? Se não encontrar, é porque ele não é combinação dos outros dois. 1 menos 1, 3 é igual a 2 alfa, 3 alfa, mais menos beta, multiplicando ali, tá? Menos beta, 4 beta. 1 menos 1, 3, vai ser igual 2 alfa menos beta, alfa menos beta, somando ó, x com x, y com y, e 3 alfa mais 4 beta, z com z. Tá? Por igualdade, ó, isso aqui então, 2 alfa menos beta tem que ser 1, alfa menos beta tem que ser menos 1, e 3 alfa mais 4 beta tem que ser 3. Aqui vamos isolar isso aqui, ó. Alfa igual a menos 1 mais beta. Certo? Vamos substituir aqui em cima. E a gente vai ter o seguinte. 2 vezes alfa, que é menos 1 mais beta. Menos beta igual a 1. Menos 2 mais 2 beta menos beta igual a 1. Isso aqui dá beta. Beta igual a 1. Esse menos 2 vai para lá somando. Mais 2, então fica 3. Então, supostamente, a gente consegue encontrar o beta 3 e, portanto, substituindo aqui, o alfa vai ser igual a menos 1 mais 3, 2. Acontece que a gente, com as duas equações primeiras, a gente consegue descobrir definitivamente quem é alfa e beta. Só que esse alfa e beta, eles não verificam na terceira equação. Olha lá. Então, se você colocar 3 vezes alfa, que é 2, mais 4 vezes o beta que descobriu é 3, isso aqui vai dar igual a 3 vezes 2, 6, mais 4 vezes 3, 12. Isso aqui vai dar 18. E na equação deveria dar 3. Então, opa, esse alfa e beta não verificam as três equações. De modo que você não consegue, de fato, nenhum valor alfa e beta que verifique as três equações ao mesmo tempo. Não existe. Tá bom? Logo, se não existe alfa e beta, tal que alfa v mais beta v igual a w, significa que significa que U não é combinação linear de V e W, tá bom? Então, essa é a resposta aí. U não é combinação linear de V e W. 7.4. Proposição. Os vetores U
igual a A1B1C1 na base E e V A2B2C2 na base E são LD se somente se A1B1C1 e A2B2C2 são proporcionais. Ou equivalentemente, os três determinantes, esse e esse, tem que ser nulos. Então, aí um teste usando determinantes para você saber se dois vetores são LD ou LI. Tá bom? Só trabalhar e esses três determinantes têm que ser nulo. O cálculo torna-se mais simples porque às vezes você já faz um primeiro determinante, ele já dá diferente de zero, então você já sabe que não é LD, porque se for LD, os três tem que dar nulo, tá bom? O que é isso? Você pode fazer determinante assim, ó. Pega essas duas primeiras coordenadas com essas duas e calcula o determinante. Ou essa e essa com essa e essa, não é isso? É o segundo caso aqui, calcula o determinante. Ou as duas últimas, com essas duas últimas, calculo o determinante. Tá? Essas três possibilidades tem que dar zero para esses vetores serem LD. Olha aí que interessante. Ó. Verifique se os vetores U e V são LI ou LD. Então, para saber se é LD, a gente pode fazer aqueles determinantes. Né? Pode pegar esses dois com esses dois e calcular o determinante. 3, 10 e 4, 7. Vamos calcular o determinante, tá bom? Acredito que vocês lembrem como é que calcula esse determinante aí, não é isso? Então, determinante aí é a diagonal principal, produto, não é isso? Então, vai ser 3 vezes 7, 21, menos o produto da diagonal secundária. 4 vezes 10, 40. Isso aqui vai dar menos 19, que é diferente de zero. Portanto, já sabe-se que não é LD, é LI. Ok? Então tá aí um teste bem legal. Olha outro aqui, outro teste mais interessante aí. Se você tem três vetores, U, V, W, eles são LD se somente se o determinante aqui é nulo. Ou seja, quando se calcula o determinante dos coeficientes aqui dos três vetores, eles têm que ser nulo. Aí você está diante de um conjunto LD, tá bom? De vetores. Então, vamos um exercíciozinho rapidinho aqui, ó. Verifique se L e o LD. Para ser LD, você calcular o determinante tem que dar zero. Se não é LD, então tem que ser LI, tá bom? Então, olha lá, ó. Os vetores são esse, na mesma base. Se não tivesse na mesma base, tá bom? Você teria que converter o vetor que não estivesse na mesma base para a base E. Teria que calcular na mesma base, tá? Sempre. Então, o determinante seria isso aqui, ó. 1 menos 1, 2, 0, 1, 3. Bem simples, ó. 4 menos 3, 11. E você vai ver se isso der 0 é LD, se não der, LI. Espero que todos saibam, lembre de como resolve esse determinante aqui. Vamos usar o Sarri aqui, repete-se as duas primeiras colunas aqui ao lado. E faz o processo lá de Sarri, tá bom? Esse produto, mais esse produto, mais esse produto, menos esse produto, menos esse produto. Esse é o sistema de Sarri, tá bom? Então, esse primeiro produto aqui dá 11, mais esse segundo produto vai dar menos 12, tá? Menos 12. O produto desses três fatores aqui vai dar zero, porque tem um zero no meio. Produto disso aqui, desses três fatores aqui, agora nessa diagonal, nesse sentido aqui, vai dar 8. Só que tem que mudar o sinal, tá bom? Peraí. 11, 3 vezes 4, 12. Só ajeitar aqui, tá parecendo um zero ali. Isso. E agora, daqui pra cá, menos 8. Agora aqui, ó. Seria menos 9, não é isso? Só que tem que mudar o sinal. Mais 9, tá no sentido contrário. E aqui 0, zerou de qualquer maneira. Nota aqui, ó. 11, 9 dá 20. Menos 12 menos 8, menos 20. 20 menos 20 dá 0. Opa! Então o determinante deu 0, então quer dizer que isso aqui é LD. Linearmente dependente, esses três vetores. Bom? Sabendo que E é igual a
E1, E2, E3 é base e que F1 é 2E1 menos E2, F2 é E1 menos E2 mais 2E3 e F3 é E1 mais 2E3, tá bom? Então, letra A, mostre que F, que é F1, F2, F3, é uma base. Vou mostrar que ele é uma base. Ele é uma base se acontece o quê? Se os três forem LI, tá bom? Calcule as coordenadas de V1, na base E, na base F. Nota que isso aqui é uma mudança de base, ó. Então, eu tenho isso aqui. Como é que eu vou escrever o vetor V? Que ele vai ter algumas coordenadas aqui na base F. Como é que seria essa escrita em outra base? Então, um exercício muito interessante, tá bom? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Deixa eu abrir aqui um slide aqui. Eu vou fazer aqui, tá? Então, vamos lá. Mostre que F1, F2, F3 é base. Ou seja, a gente tem que mostrar que o F, que vai ser composto pela tripla de vetores F1, F2, F3, eles serão linearmente independentes. Não é isso? Como que a gente pode escrever um vetor linearmente independente, ou descobrir que um vetor é linearmente independente? A gente tem que calcular o determinante, como a gente viu antes, tá bom? Então, primeira coisa é o seguinte, esse F aqui, ó, 1, eu posso identificar ele assim, ó. Os coeficientes dele vão ser 2 menos 1 e 0 na base E, concordam? Porque se eu for transformar isso aqui, vai ser 2E1 menos 1E2 mais 0E3. Isso aqui cancela, então fica esse vetor. Esse vetor é o F1 lá. Então, posso escrever o F1 dessa maneira. O F2 vai ser esse vetor aqui, ó, cujas coordenadas são 1, menos 1, 2, e isso na base E. E o F3 vai ser esse vetor aqui, cujas coordenadas são 1, 0 e 2 na base E. Ok? Agora que eu tenho as coordenadas, eu vou calcular o determinante dessas coordenadas. Se o determinante der 0, é porque ele é LD. Se o determinante der diferente de 0, ele é LI e, portanto, se constitui uma base, tá bom? Vamos calcular o determinante aqui, ó. 2 menos 1 e 0. Aqui 1 menos 1 e 2. E 1, 0 e 2 aqui. Então, determinante por... Vamos usar Sarri aqui, tá? 2 menos 1, 1 menos 1, 1, 0. Vai ficar assim, então, ó. 2 vezes 2 vezes menos 1 vai dar menos 4. Menos 1 vezes 2 vezes 1, menos 2. Aqui zera, zerou tudo. Aqui zerou, zerou. E aqui dá menos 2, mas vai virar mais 2 porque muda o sinal. Corta, corta, menos 4 que é diferente de 0. Opa, então aquele conjunto é LI, logo é uma base. É o que eu estava perguntando, né? É base no exercício. Cadê aqui o exercício? Olha lá, ó. Mostre que é base. Então, mostrar que é base a gente mostrou, ó. É base, porque o determinante deu diferente de 0. Certo? Agora a letra B, a gente tem que ir com mais cautela, tá? Calcule as coordenadas de V na base F. Certo? Calcule as coordenadas de V. Primeiro, esse vetor V, ele é um vetor dessa natureza aqui, ó. 1 vezes E1 mais 1 vezes E2 mais 1 vezes E3. Então, esse vetor V, na verdade, é E1 mais E2 mais E3, tá bom? Esse vetor V na base E é essa expressão aqui, tá certo? Agora eu preciso escrever ele na base F. Basta eu saber quem que é o E1
na base F, para substituir aqui. O E2, como é que eu escrevo o E2 na base F? E o E3 na base F. Substituo aqui, eu vou ter então uma escrita, uma estrutura na base F, tá bom? Mas como é que eu escrevo o E1 na base F? Essa é uma grande pergunta. Ou o E2 na base F, ou o E3 na base F. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar essas três expressões e nós vamos fazer um sistema para descobrir quem que é 1, E2 e E3 em função de F1, F2 e F3, tá bom? Então, quando a gente fizer um sistema linear disso aqui, isso aqui vai nos retornar expressões de E1, E2 e E3. Ele vai responder esse sistema em termos de 1, E2 e E3, nos dando isso em função de F1, F2 e F3. A gente substitui aqui, então, e consegue escrever o vetor V em função de F. Tá ok? E escrito em função de F, a gente consegue encontrar a base dele, as coordenadas. Tá bom? Tá, vamos lá então. Então, basicamente, isso aqui a gente vai transformar num sistema, tá? Essa primeira expressão eu vou fazer assim. E nós vamos usar o máxima lá, como na última aula, o programinha, o máxima, para calcular esses vetores, esse sistema, melhor dizendo, para a gente ganhar um pouco de tempo, tá bom? Sistema a gente sabe resolver. Então, a gente vai ganhar um pouquinho de tempo para fixar mais na questão de fato. Então, aqui, ó, e especialmente lá no máxima, ele não vai conseguir diferenciar E1, E2 e E3, então a gente vai fazer o seguinte. Vamos chamar de x, y e z, tá? E1, E2, E3, x, y e z. Vamos escrever assim, ó, 2x menos y igual a f. F1 a gente deixa como f mesmo, tá? Agora a segunda expressão lá, como é que ficaria? Ó, x, y, z. Então, x menos y mais 2z igual a F2, vamos chamar de G. E por fim, a gente tem x mais 2z igual a H. F3 vamos chamar de H, tá bom? Porque essa estrutura aqui vai ser uma estrutura fácil e possível para a gente calcular lá no programa, tá? Vou abrir ele aqui, eu acho que já está aberto aqui. Então vamos lá, equações. Resolver sistema linear 3 por 3. Vamos colocar a primeira equação. 2x menos y igual a f. 2x menos y igual a f. A segunda equação. X menos y mais 2z. X menos y mais 2z é igual a g. E a última expressão, x mais 2z igual a h. X mais 2z igual a h. As nossas variáveis aqui vão ser x, y, z. Tá? O f, g, h se comportam como constantes aqui. Então tá aí, a gente tem as expressões. Lembrando que f, g e h foram as nossas substituições, não é isso? Por f1, f2, f3, tá bom? E o x é o nosso E1, x é E1, o y E2 e o z E3. Ou seja, a gente tem aqui, ó, o E1 vai ser F1 sobre 2 menos F2 sobre 2 mais F3 sobre 3. Seria essa a interpretação, tá bom? O E2 vai ser menos o F2 mais F3. E o Z vai ser menos F1 sobre 4 mais F2 sobre 4 mais F2, F3 sobre 4. Vamos anotar lá certinho, tá? Então a gente vai ter uma expressão mais ou menos assim, ó. Deixa eu limpar isso aqui. E vou colocar de novo. Aqui. Tá? Então a gente vai ter o seguinte, ó. Com base no que a gente calculou aqui, cadê? Aqui.
Então a gente tem que o x eu chamei de E1. A gente vai ter assim, ó, o E1, o vetor E1 está escrito da seguinte modo. E vou separar isso aqui, tá uma fração só, mas eu vou separar. O f é o f1, então f1 sobre 2, f1 sobre 2, mais, aqui significa o f2, não é isso? Então, menos, né, f2 sobre 2, e por fim, fg, o h é o f3, f3 sobre 2. Pronto, o E1 escrito em função de f, que era o que a gente queria. E2 vai ser quem? Vou separar de novo. Ó. O y é E2 é igual. O g significa F2, tá bom? Então, menos F2 e o h é o F3, mais F3. Pronto, aí é o E2. E o vetor E3 vai ser, agora desmembrando aqui, ó, F1 sobre 4 negativo, menos F1 sobre 4. Depois, menos com menos é mais, então F2 sobre 4, mais F2 sobre 4, mais, aqui ó, menos com menos, vai dar mais F3 sobre 4. F3 sobre 4. Então tá aí. Então a gente falou assim, ó, esse vetor V, ele é E1 mais E2 mais E3, certo? Então esse vetor E é o mesmo que, quem é E1? A F1 sobre 2 mais F2 sobre 2 mais F3 sobre 2, mais quem é E2? Menos F2 mais F3. E quem é o E3? Menos, né? F1 sobre 4 mais F2 sobre 4 e mais F3 sobre 4. F3 sobre 4. Certo? Tá, e o que a gente faz com isso tudo agora? O que a gente faz é simplificar. A gente vai ter que simplificar isso ao máximo, tá bom? E como funciona isso? Eu vou pegar esse F1 daqui, com esse F1 daqui e fazer uma operação, certo? O F2 daqui com o F2 daqui e com o F2 daqui e fazer uma operação. O F3 daqui com o F3 daqui e com o F3 daqui. Tá, então aqui ó, fração tem meio e quarto, então o MMC vai dar 4, 4 por 2, 2, 2F1 menos F1. Então esse aqui vai ficar F1 sobre 4, V igual a F1 sobre 4, tá? Agora o F2, a gente vai ter aqui F2 sobre 2 menos F2 mais F2 sobre 4. Então a gente pode fazer um cálculozinho aqui também, ó. Mais F2 sobre 2, não é isso? Aqui foi um, tá? Um cálculo, agora o segundo. F2 sobre 2 menos F2 mais F2 sobre 4. Então aqui também vai dar 4 MMC. 4 por 2, 2. 2 vezes F2, 2F2. Vou fazer aqui em cima, 2F2. Aqui vai ser menos 4F2. Tudo aqui por 4, tá? Mais F2. De forma que a gente vai ter isso aqui, ó. Isso aqui, 2, 3, menos 4 é menos F2 sobre 4. Então, menos F2 sobre 4. E por fim, a gente vai operar o F3 sobre 2, mais o F3 daqui, e mais o F3 sobre 4. MMC vai ser 4 de qualquer forma, 2F3 mais 4F3 mais F3, então vai ficar 6, 7 F3 sobre 4. Então, mais 7 F3 sobre 4. Certo?
Então, escrevemos o vetor V em função de F1, F2, F3. Só que ainda faltam as coordenadas. Então, esse V que ele está escrito assim, F1 sobre 4 menos F2 sobre 4 mais 7F3 sobre 4. Ele pode ser escrito nessa notação aqui, ó. Na base é F, tá? E aqui a gente coloca só as coordenadas. Que coordenadas são? 1/4, menos 1/4 e 7/4. Pronto, essa é a resposta. Tá bom? Calcule as coordenadas, então está aí. Um exercício bem interessante. Uma definição aqui, legal. Os vetores não nulos U e V são ortogonais. Se existe um representante AB se existe um representante AB de um deles e um representante CD do outro, tais que AB e CD sejam ortogonais, indica com esse símbolo aqui. Ou seja, os vetores, se estiverem num plano, eles seriam perpendiculares, assim, fariam um ângulo de 90 graus, tá bom? Agora, como está se pensando no espaço, usa a palavra ortogonalidade. Então, no espaço, eles, ao se cruzarem, eles precisariam fazer esse ângulo reto aí, mais ou menos essa ideia, tá bom? O vetor nulo é ortogonal a qualquer vetor. Proposição. Os vetores U e V são ortogonais se somente se a norma de U mais V ao quadrado é igual à norma de U ao quadrado mais a norma de V ao quadrado. Nota que tem o se somente se, tá? Então, em caso de demonstração, tem que mostrar a ida, se os vetores U e V são ortogonais. Se eles são ortogonais, isso aqui acontece. E se isso aqui acontece, a volta mostra que eles são ortogonais. Tá bom? Vamos fazer essa demonstração, tá? Então vamos admitir que eles sejam ortogonais já, U e V, ó, eles são ortogonais. Então eles já formam um ângulo reto ali. Imagina que eles estão num plano, mesmo plano. Pegou-se um representante adequado de U e adequado de V para eles ficarem no mesmo plano e garantir a ortogonalidade ali. Certo? Então, se eles são ortogonais, o vetor AC aqui, ele representa a soma de U mais V, certo? E pelo teorema de Pitágoras, por Pitágoras, a gente tem o seguinte, que a distância de AC, ou seja, a norma de U mais V ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o teorema de Pitágoras é que garante isso aqui. Se eles são ortogonais, acontece isso, tá bom? Agora, imagine que aconteça isso. Agora, voltando, tá? Isso aqui foi a ida. A ida, então, já foi demonstrada. Agora, vamos mostrar a volta. Se acontece isso aqui, como é que eu garanto que U e V são ortogonais? Novamente, é o teorema de Pitágoras que garante. Se isso aqui ocorre, isso aqui está dentro da estrutura de Pitágoras. E Pitágoras diz que isso ocorre apenas num triângulo retângulo. Nota que se o triângulo não for retângulo, isso aqui não ocorre. Teria mais alguma coisinha aqui, ó. Tem até uma expressão parecida com essa, a lei dos cossenos. Mas se não for triângulo retângulo, isso aqui não ocorre. Tem mais alguns elementos aqui para frente. Só ocorre exatamente isso aí num triângulo retângulo. Então, por Pitágoras, só ocorre num triângulo retângulo. Triângulo retângulo, tá? Ou seja, se ocorre num triângulo retângulo, quer dizer que U e V são vetores, transformando aí, ó, em linguagem vetorial, que são vetores dessa natureza, tá bom? Ok? Isso aqui tem que ser a hipotenusa pelo teorema de Pitágoras.
Isso aqui tem que ser um lado, isso aqui tem que ser outro lado. Ou seja, eles são ortogonais. Certo? Mais uma definição aqui. Uma base E1, E2, E3 é ortonormal. Palavra aqui, ó. Ortonormal. Significa que ela é ortogonal e eles são vetores normais ao mesmo tempo. O que significa isso? Significa que E1, E2 e E3 são unitários e 2 a 2 ortogonais, tá bom? Então, juntas as duas palavras vira ortonormal. São ortogonais e normais, não é isso? Ortogonais e são vetores normais e unitários, não é isso? Então, o que significa? Esse vetor aqui é unitário, esse é unitário, esse é unitário e 2 a 2, né? Eles são ortogonais aí. Isso é uma base ortonormal, tá? Diga-se de passagem que uma base bem interessante, ortonormal, é o nosso sistema tridimensional. Quando a gente vai fazer qualquer operação cartesiana, é isso, a gente parte em tese de uma base como essa aqui, ó, certo? Essa base está lá no sistema. Claro que no nosso sistema os eixos são maiores, né? Tem mais unidades, mas essa base está lá como o fundamento lá no nosso sistema tridimensional, tá bom? Olha aqui que interessante. Seja E1, E2, E3, uma base ortonormal. O que quer dizer ortonormal? Quer dizer que esses vetores são unitários e eles são ortogonais 2 a 2. Fazendo essa espécie de figura aqui, tá? Então, se U é alfa E1 mais beta E2 mais gama E3, então a norma de U é simplesmente você calcular a raiz quadrada de alfa ao quadrado mais beta ao quadrado mais gama ao quadrado. Ou seja, ele está falando que você calcular a norma de U agora, em valores, vai ser você calcular a raiz quadrada do quadrado dos coeficientes, ó. Então, você vai calcular o quadrado dos coeficientes aqui, ó. Tá bom? Se o seu U é dado dessa maneira. O U está na base ortonormal. Então, se ele está numa base, ele vai ter uma expressão, ele vai ser gerado por essa base, ele vai ter uma expressão como essa, obrigatoriamente. O alfa, beta, gama serão as coordenadas dele nessa base. E para você calcular a norma dele, é só você calcular a raiz do quadrado da soma desses coeficientes aí, tá bom? Como é que a gente prova isso? Como é que a gente prova essa estrutura aqui, que a norma de U é de fato aquilo que está sendo dito? Baseado no que a gente viu agora, tá? Vamos pensar aqui primeiro nesse triângulo aqui, ó. Aqui o U, tá? Você tem esse outro vetor e você tem esse vetor, essa parte que fecha aqui. Tá? Isso aqui funcionaria como hipotenusa, certo? Esse vetor aqui, a gente sabe que ele é soma desse camarada com esse camarada, né? Você pode projetar esse camarada aqui, o beta E2, ele pode estar projetado aqui. Então, somando o alfa E1 com beta E2, é esse vetor daqui até aqui. Então, essa basezinha aqui é essa soma, tá bom? Agora a gente está aqui num sistema tridimensional. Aqui é 90 graus, ele sobe perpendicularmente, tá bom? De forma que esse vetor U vai ser o quê? Novamente, eu posso representar ele como a soma desse que está aqui na base, mais esse que sobe. Ó, esse aqui, esse vetor mais esse é o U. Então, a gente tem aqui que o U é igual esse vetor aqui, certo? Mais esse vetor aqui, que sobe, que é a projeção desse aqui, não é isso? Projeção não, é um representante desse aqui, certo? De modo que a gente tem o seguinte, o U é a hipotenusa. Isso aqui é um cateto aqui embaixo, e isso aqui é outro cateto que sobe. Então, eu posso dizer que a norma de U
é isso, ao quadrado, né? Teorema de Pitágoras. Vai ser igual isso aqui, um cateto ao quadrado, mais beta E2 ao quadrado, mais o outro cateto, gama E3 ao quadrado. Certo? Então, a norma de U ao quadrado vai ser igual. Agora, isso aqui, nota que isso aqui está dentro de um triângulo também. E essa parte aqui, ó, que é alfa E1 mais beta E2, ele é a hipotenusa desse triângulo. Ele tem esse lado e esse lado. Então, eu posso pensar assim, a norma de alfa E1 mais beta E2 vai ser igual, ou seja, ao quadrado, não é isso? Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. É alfa E1 ao quadrado mais beta E2. Beta E2 ao quadrado. Vou fazer melhor isso aqui, tá? Alfa E1 mais beta E2 ao quadrado vai ser igual alfa E1 ao quadrado mais beta E2 ao quadrado, tá bom? Porque isso aqui é uma hipotenusa também, em relação a esses outros dois lados. Então, vou substituir isso aqui lá. Então, norma de U ao quadrado vai ser igual norma de alfa E1 ao quadrado mais norma de beta E2 ao quadrado mais gama E3 ao quadrado. Norma de U ao quadrado vai ser igual. Aqui, ó, norma de um vetor, não é isso? Lá atrás tinha uma propriedade assim, ó, que é a norma de alfa E1. Posso calcular assim, módulo de alfa, porque alfa é um coeficiente, então posso separar ele aqui, vezes a norma de E1. Então lá atrás tinha essa propriedade, então a gente precisa fazer ali, certo? Para a gente concluir, tá? Vou escrever mais aqui embaixo, senão não vai dar espaço ali, tá? Então, a norma de U ao quadrado vai ser igual módulo de alfa, norma de 1 e tudo isso ao quadrado. Não é isso? Só aqui dentro, desmembrei, mas está tudo ao quadrado. Mais módulo de beta, norma de E2, isso tudo ao quadrado também. Mais módulo de gama, norma de E3, tudo isso também ao quadrado. Norma de U ao quadrado vai ser igual. Por fim, a gente viu lá atrás que, como isso aqui é uma base e é ortonormal, o vetor E1, E2, E3, eles são unitários. Então, a norma dele aqui é 1, tá? Então, isso aqui é 1, isso aqui é 1, isso aqui é 1. O que sobra? O módulo de alfa ao quadrado. O módulo não precisa colocar, porque eu já vou colocar o quadrado. O módulo é para garantir que o valor vai sair positivo, certo? Mas qualquer número ao quadrado é positivo. Então, isso aqui vai virar alfa 2 mais beta 2 mais gama 2. Não precisa do módulo. Por fim, norma de U vai ser igual a raiz quadrada. Não vou usar o menos, porque a norma está indicando a distância, então o negativo não é apropriado aqui. Então, vai ser só a parte positiva realmente. Então, a norma de U vai ser igual a raiz quadrada de alfa ao quadrado mais beta ao quadrado mais gama ao quadrado. Ou seja, só fazer essa operação com os coeficientes. Tá bom? Então, aqui, ó, seja eu uma base ortonormal, U sendo dado por essas coordenadas na base E, calcule a norma de U. Bem, norma de U, como a gente acabou de ver, é a raiz quadrada do quadrado de seus coeficientes. Tá bom? Então, a raiz quadrada de 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado vai ser a raiz quadrada de 2 ao quadrado 4
Menos 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. 9, 10, 14. Então, raiz de 14. Então, essa aí é a norma do vetor U. A demonstração da hipótese 712, essa que nós trabalhamos, ela depende muito e tem que se notar muito essa base ortonormal, tá? Da ortonormalidade da base E. E essa ortonormalidade desempenhou um papel importante. Tá? Usamos a ortogonalidade entre os vetores E1, E2 e E3 e também o fato de ter norma 1. Queremos enfatizar que essa hipótese é essencial, ou seja, a fórmula lá, a 7,4, que é essa aqui, ela só vai valer se tratar de vetores ortonormais, tá bom? De vetores ortonormais, alfa, beta, gama ao quadrado. Então, essa fórmula não pode ser usada quando a base E não é ortonormal. Note que você pode ter outras bases. Qualquer 3 vetores LI formam uma base. Mas, se a base não for ortonormal, você não pode usar essa expressão para calcular a norma do vetor. Agora, se a base é ortonormal, isso aqui funciona para você calcular a norma do vetor U. Ok? O exemplo seguinte reforça esse alerta. Os vetores E1 e E2 da base E, base essa aqui, indicada na figura, são unitários. Então, nota aqui, esse vetor E1 e o vetor E2 são unitários, esse vetor E3 não está no mesmo plano, eles formam um grupo LI, então são uma base, tá bom? Só que eles não são ortonormais. Olha que entre o vetor E1 e E2 não tem 90 graus. Eles, para ser ortonormais, 2 a 2 tem que ser perpendiculares, não é isso que a gente viu lá atrás? Então, eles não são ortonormais, mas vamos continuar aqui, ó. Os vetores E1 e E2 da base, são unitários. Então, o vetor E1 e E2. Seja o vetor U definido dessa maneira. E1 menos E2. Tá bom? E1 menos E2. De forma que fique dessa maneira aqui, ó. A escrita dele na base E é o 1, né, o coeficiente aqui, menos 1 e 0. Certo? Esse é o vetor U. O triângulo OAB é equilátero. O triângulo OAB, esse triângulo aqui é equilátero. O que significa ser equilátero? Possui lados iguais. Logo, o vetor U é o mesmo tamanho BA, que mede 1, porque eles são equiláteros. Aqui também mede 1, aqui também mede 1 de comprimento. Certo? Ó, foi dito que esse vetor é unitário e esse vetor é unitário. Eles formam um ângulo de 60 graus entre si. Esse triângulo é um triângulo equilátero. Portanto, esse tamanho aqui tem que ser obrigatoriamente uma unidade. Certo? Mas isso é diferente de você calcular o U pela fórmula. Esse aqui é o vetor U, não é isso? Esse aqui é o vetor U. Ó. Esse aqui é o vetor U. A norma de U, melhor dizendo, tá? De B até A. E foi visto que é 1. Mas se você calcula pela fórmula, que é a raiz quadrada dos coeficientes, não é isso? 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado vai dar a raiz de 2. E na realidade, a norma do U aqui é 1 só, e não raiz de 2. E por que usando a fórmula ia ficar errado? Porque essa fórmula só funciona para bases ortogonais, ortonormais, tá bom? Então, um alerta aí. Bem, por hoje é só. Espero que a aula tenha ajudado vocês a entender um pouquinho do conceito de base, tá bom? Até a próxima. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de mudança de base. Até a próxima.